A paz do Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Hoje é o dia 28 do nosso desafio de leitura do Novo Testamento em 90 dias. E hoje vamos falar sobre Lucas 18 e 19. Lucas 18, nós temos aqui, do versículo 1 até o 8, é uma seção que relata a parábola do juiz iníquo. Aqui vai falar de uma mulher que não desistia. Nessa parábola sobre a oração, Jesus contrasta, não faz comparação, ele contrasta o juiz egoísta com seu Pai Celestial. Naquela época, as viúvas pobres que não tinham recursos para subornar as autoridades responsáveis pelo caso tinham muita dificuldade de conseguir justiça. No entanto, essa viúva não desistiria até que o juiz lhe fizesse justiça. Agora, se até um juiz egoísta atende às necessidades de uma pobre viúva, o amoroso Pai Celestial satisfaz muito mais a necessidade de seus filhos quando eles clamam a Deus. Essa parábola não sugere que incomodemos a Deus até ele agir, mas que não precisamos importuná-lo porque está pronto e disposto a responder às nossas orações. Do versículo 9 até o 17, nós temos aqui o pecador justificado, e aqui nós temos a parábola do fariseu e do publicano, e Jesus abençoando as crianças, dentro deste versículo 9 até o 17. Mais uma vez temos um estudo de contrastes. O fariseu falou consigo mesmo, e a respeito de si mesmo, o publicano orou a Deus e ele foi ouvido. O fariseu enxergava o pecado dos outros, mas não seus próprios pecados. Enquanto o publicano concentrava-se em suas necessidades e admitia essas suas necessidades abertamente. O fariseu gabava-se, o publicano orava. O fariseu saiu um homem pior do que quando chegou, todavia o publicano foi para casa perdoado. As criancinhas que Jesus acolhe e abençoa, lá nos versículos 15, 16 e 17, contrastam com o orgulho do fariseu. Nessa parábola, Jesus repreende com ternura os discípulos, pois demonstram um pouco do espírito de orgulho do fariseu. Entretanto, o publicano, em sua humildade e fé, é como uma criança e ela entra no reino de Deus. Do versículo 18 até o 34, nós temos aqui o homem jovem que vai embora triste. Quando combinamos os relatos de Mateus, de Marcos e de Lucas, tomamos conhecimento de que esse homem era jovem, rico e de posição, provavelmente de alguma sinagoga. Ele queria a salvação nos termos dele, não nos termos do Senhor Jesus Cristo. E Cristo não pôde aceitá-lo. Ninguém é salvo por guardar a lei, ou por se tornar pobre, ou se tornar generoso. Essa foi a forma que o Senhor usou para fazê-lo enfrentar seu pecado de avareza. É verdade que no exterior o homem obedecia às leis judaicas que Jesus enumera no versículo 20, mas ele se esqueceu do não cobiçarás, que está em Êxodo capítulo 20, versículo 17. As palavras de Cristo chocaram os 12 apóstolos, pois como a maioria dos judeus, eles pensavam que a riqueza fosse uma evidência do favor de Deus. Confiar na riqueza condena a alma. Confiar na riqueza condena a alma, não o fato de ter a riqueza. Se você tem a riqueza e faz um bom uso dela, principalmente para abençoar a obra de Deus e pessoas, não há condenação nisso. Mas se a riqueza é o seu Senhor, é a sua divindade, aí sim há pecado nisso. Os versículos 28, 29 e 30 podem ser conectados com Mateus capítulo 19, versículo 27 até capítulo 20 e 16. Havia um pouco de ostentação e talvez algum orgulho na afirmação de Pedro. Jesus apresentou a parábola de Mateus 20, de 1 a 16, quando viu essa atitude
atitude perigosa no coração de Pedro. O que ganharemos com isso e não o que podemos dar, a fim de adverti-lo e ao restante dos 12. Ele prometeu-lhes bênçãos nesta vida e na futura, e também os lembrou de sua morte iminente em Jerusalém. Versículo 31 até o 34. Do versículo 35 ao 43 do capítulo 18 de Lucas, nós temos aqui o homem que seguiu Jesus. Ainda a caminho de Jerusalém, Jesus deixou a antiga cidade de Jerusalém, agora em ruínas, e aproximou-se de uma cidade construída por Herodes o Grande, em que encontrou 2 cegos, de acordo com Mateus capítulo 20, versículo 30. O chamado Bartimeu era um dos cegos mais falante. O cego clamou por misericórdia, de acordo com os versículos 13 e 39, e não desanimou, apesar da oposição da multidão. Jesus sempre para quando um coração necessitado chama por ele. Os cegos não conseguiam chegar até o Mestre, mas algumas pessoas os ajudaram. No mesmo instante, Jesus curou-os. Os 2 seguiram Jesus e testemunhavam em voz alta o que ele fizera por eles. Lucas 19. Nós temos aqui do versículo 1 até o 10, Jesus veio para trazer salvação. Nessa sessão nós temos a história da conversão de Zaqueu, o publicano. Zaqueu, o maioral dos publicanos, supervisionava os homens que coletavam impostos e obviamente recebia parte do dinheiro. Não é de admirar que fosse rico. Quando Jesus e seus seguidores passaram por Jericó a caminho de Jerusalém, Zaqueu procurava ver Jesus, no entanto, sua baixa estatura dificultava muito essa tarefa. Zaqueu, em seu anseio, fez 2 coisas impróprias a uma pessoa de sua posição. Ele correu. No Oriente Antigo, os homens não corriam. E além de ter corrido, ele subiu em uma árvore. Isso eram 2 coisas inesperadas da parte de um judeu rico como Zaqueu. Foi Jesus quem quis ver Zaqueu. Jesus parou, olhou para cima, disse para Zaqueu descer e convidá-lo à sua casa. Zaqueu tinha procurado, todavia agora ele fora encontrado. Ele recebeu Jesus com alegria e exibia todas as evidências de quem vivenciava uma vida nova em seu coração. Este Zaqueu, é para nós um grande exemplo de conversão no Novo Testamento. Que contraste entre a atitude de Nosso Senhor e a multidão em relação a Zaqueu, de acordo com o versículo 7. Jesus veio para buscar e salvar o perdido, enquanto ele apenas ficava por ali, essa multidão ficava por ali e criticando, de acordo ali com o capítulo 15, versículo 1 e 2. O versículo 10 é um versículo chave do relato de Lucas, pois descreve o compassivo Filho do Homem, o Salvador do perdido. Nós temos várias referências a isso. Lucas capítulo 1, versículo 47 e 71, Lucas 2, versículo 11, capítulo 7, versículo 50, capítulo 9, versículo 56 e capítulo 18, versículo 42. Do versículo 11 até o 27, nós temos ali a informação de que Jesus veio para trazer recompensas. Nessa sessão nós temos a parábola dos 10 servos e das 10 minas. O período da Páscoa causava muita agitação aos judeus à medida que se lembravam de sua grande vitória no Êxodo e depois meditavam a respeito de sua condição de vassalos de Roma. Talvez o Messias viesse esse ano. Talvez essa parábola baseie-se na história. 22 anos antes, Arquelau, filho de Herodes o Grande, foi a Roma pedir a César Augusto por seu reino, e alguns judeus enviaram uma delegação a fim de protestar contra a designação de Arquelau. Não devemos confundir a parábola das minas com a parábola dos talentos. Os talentos representam as chances de usar nossas habilidades e como temos habilidades distintas uns dos outros.
recebemos oportunidades diferentes. No entanto, nessa parábola, cada servo recebeu uma mina, 3 meses de salário, que representa o depósito do Evangelho, dado a cada crente. Deus quer que multipliquemos sua mensagem a fim de que todo mundo a ouça. Jesus, quando retornar, recompensará o servo fiel. Lidará com os servos infiéis e julgará seus inimigos. O servo infiel não tem desculpa, pois o medo paralisou, em vez de mobilizá-lo para o serviço. No tribunal de Cristo, o Senhor fará o balanço de nossas contas e nos dará exatamente o que merecemos. Devemos ocupar-nos, fazer negócios até a sua vinda. Do versículo 28 até o 44, nós temos aqui: Jesus veio para trazer paz. Provavelmente os donos dos animais eram discípulos do Senhor, e o plano foi arquitetado em segredo para que os líderes judeus não interferissem. Jesus cumpriu Zacarias capítulo 9, versículo 9, quando entrou em Jerusalém montado em um jumentinho e declarou-se rei dos judeus. Todavia, ele também acirrou a preocupação dos líderes religiosos e assim forçou-os a agir. Eles queriam prendê-lo depois da Páscoa. Contudo, o Senhor ordenara que seu filho morresse. Contudo, o Senhor ordenara que seu filho morresse na Páscoa como Cordeiro de Deus. Havia 3 grupos especiais naquela multidão da Páscoa: os nativos da Judéia, que desconfiavam de Jesus, os galileus que o seguiam e os visitantes de fora da Judéia que não o conheciam. Na multidão da Judéia havia pessoas que o viram ressuscitar Lázaro. Não é verdadeira a afirmação de que a mesma multidão que no domingo de Ramos gritou Hosana, gritou na sexta-feira da Paixão, crucifica-o. Foram principalmente os judeus de Jerusalém, persuadidos pelos sacerdotes que pediram o sangue de Jesus. Jesus veio para trazer paz, porém o povo rejeitou-o e declarou guerra. Desperdiçaram a oportunidade que tiveram. Há paz no céu por causa da obra de Cristo na cruz. E há paz com Deus para os que creem no Salvador. Mas não há paz na terra. Jesus chorou pela cidade ao pensar no terrível julgamento que cairia sobre o seu povo. Do versículo 45 até o 48, nós temos aqui: Jesus veio trazer purificação. A justiça e a paz sempre andam juntas no esquema de Deus. A nação era perversa porque sua adoração fora corrompida. O templo sagrado tornara-se um mercado religioso, em que a família do sumo sacerdote ganhava dinheiro dos judeus de fora, que tinham de comprar animais para o sacrifício e de trocar dinheiro. Jesus cita Isaías 56, versículo 7 e Jeremias capítulo 7, versículo 11, como suporte para a sua purificação do templo. Esse ato público, da mesma forma que a entrada triunfal em Jerusalém, acirrou o ódio dos líderes religiosos, que decidiram agir o mais rápido possível. Termina aqui mais um vídeo, da nossa série, dos nossos comentários aqui acerca do Novo Testamento. E lembrando que esses comentários são extraídos e ajustados aqui conforme a nossa necessidade do comentário bíblico Wiersbe. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.